Estamos de volta com Tá no Pod da Tarobá, especial do Festival Internacional de Inovação de Londrina, a primeira edição do festival, agora com Alan Costa, que é empresário do ramo de cibersegurança e inovação. Ele vai falar justamente de um tema que foi muito recorrente aqui durante as nossas primeiras entrevistas, que é a inovação, que muitas vezes é erroneamente interpretada somente como um avanço tecnológico, alguma super invenção, e não é bem por aí, né, Alan? A gente sabe que a inovação ela está presente muitas vezes numa mudança de comportamento, uma coisa super simples que nem envolve um objeto palpável, uma coisa que vai ter alguma função, mas assim, essa mudança diária que busca soluções, né? Perfeito, Gabriel. Eu costumo brincar que inovação no Brasil, ao longo dos últimos anos, tem sido uma coisa meio sexo na adolescência. Todo mundo fala, mas quase ninguém faz, né? E por que que eu acredito que seja tão difícil você gerar resultado efetivo com inovação nas empresas no Brasil hoje? Porque a gente, na maioria das vezes, tem uma percepção de que inovação é sinônimo de tecnologia. E inovação não tem nada a ver com tecnologia. A tecnologia pode até ser um facilitador do processo de inovação, mas inovação é essencialmente um fenômeno humano. Como tal, depende de mentalidade correta, depende da percepção adequada a respeito de como a inovação pode influenciar os negócios. A gente passou muito tempo, né, vendo histórias fantásticas na internet de startups que viraram unicórnios, multibilionários, etc. e tal. Mas isso é meio que loteria, né? Para cada exemplo desse que nós temos milhares de outros que não chegaram lá. Isso quer dizer que esses milhares de outros exemplos não são bons exemplos ou que não tenham lições a ser aprendidas? Não, muito pelo contrário. Quando a gente fala de empresas de pequeno, médio porte, a inovação mais acessível é justamente aquela que depende fundamentalmente de um olhar inovador, de melhora de um processo, melhora de alguma coisa na forma de se produzir, na forma de se atender o cliente, assim por diante. E isso leva a um outro fator ainda. Muitas vezes os empresários estão muito preocupados com o futuro. Quais são as tendências? Eu preciso estar antenado nas tendências e tal. E pouco com presente. Exatamente. E aí eu tô cansado de ver isso acontecer, o cara tá olhando lá para frente e o cliente dele está sendo mal atendido na porta da loja dele. Então, inovação também é fazer o simples bem feito, também é entregar uma boa experiência básica, essencial, que seja percebida como de valor pelo cliente. Perfeito, Alan. E como é que você vê esse evento do Fio, que é a primeira edição? Você foi convidado para ser palestrante, já já vai estar lá no nosso palco falando sobre esses temas, né? Como é que você vê a importância para isso que fomenta, né, essa questão? E mais do que isso, eu acho que não só fomenta, mas esclarece essa questão que a inovação não está somente ligada a avanços técnicos, né? Perfeito. Um festival como esse tem um papel determinante, né? Porque, em primeiro lugar, ele funciona como uma espécie de catalisador dos esforços da comunidade, né? Juntando empresários, juntando academia, juntando todos os atores que são necessários para fazer a inovação acontecer. E, em segundo lugar, como você bem disse, isso traz conhecimento e informação para as pessoas, isso circula conceitos e ideias que nos ajudam a aprofundar, né, a visão que a gente tem de inovação, a entender como é que isso pode ser útil e o grande objetivo é aplicar isso de maneira prática. E como é que se aplica isso na maneira prática? Porque, igual a gente estava falando, né? Muitas vezes muitas pessoas falam, mas não aplicam isso na prática. Como é que a gente consegue entender como aplicar isso na prática? O primeiro passo é a gente entender que inovação não é um projeto, inovação é um processo. Projeto tem começo, meio e fim. Você não tem um projeto de inovação, porque a ideia de se aplicar inovação num negócio, ela tem que ser permanente, ela tem que se transformar em cultura. Então, esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, é ter consciência de que não se faz inovação tocando bumbo. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de agora eu vou fazer um programa de inovação e fazem um lançamento maravilhoso, etc. e tal. Não é assim que se faz inovação. Inovação se faz com pequenas coisas no dia a dia, porque, de novo, isso tem que virar cultura. Então precisa de muita conscientização das pessoas, porque as pessoas são a célula essencial. Uma vez que você conscientize, você tem que criar mecanismos para que as pessoas possam trazer o seu esforço de contribuição, e aí é muito importante abrir espaço para que as pessoas possam errar. Inovação é tentativa e erro. Quando você está fazendo novo, você não sabe a priori o resultado. Pode dar certo,
pode não dar certo. Então é preciso ter espaço para o erro, é preciso muitas vezes até reconhecer o erro positivo, que eventualmente não funciona num primeiro momento, mas que traz um insight importante para o que vem a seguir. É preciso reconhecer as iniciativas que dão certo, positivas, porque isso gera um efeito multiplicador, né? E é preciso celebrar essas conquistas, porque isso vai fazendo com que essa cultura de inovação vá decantando dentro da empresa e se transforme em algo que é parte do DNA. E Alan, eu queria saber, você acha que é importante, porque muitas vezes eu sinto que o público geral desconhece algumas coisas nesses aspectos, por exemplo, o que que é um hackathon, o que que é exatamente o que está sendo feito aqui no FIO, por exemplo, porque o nome Festival de Inovação Internacional de Londrina, muitas vezes, para o público que não está dentro, inserido nesse mercado, nessa área, não diz nada, né? Uhum. Eu queria saber de você se vocês têm conseguido atingir esse público geral. Você acha que isso tem chegado? Tem havido avanços nesse sentido? Tudo que vira moda na sociedade, principalmente na internet, tem um lado ruim e tem um lado bom. E inovação virou moda, né? Assim como inteligência artificial agora também virou moda. O lado ruim é que você começa a ter curioso falando como especialista e geralmente vociferando bobagens. Então é muito importante a gente ter essa consciência para a gente começar a filtrar isso. O lado positivo é que, ao popularizar o tema, torna o tema mais acessível. E eu acredito que isso vem acontecendo no mundo de inovação, né? A gente, antigamente, quando se falava de eventos como esse de inovação, você tipicamente via empresas de base tecnológica, startups e tal. Hoje você vê de tudo. Hoje você vê também as empresas de base tecnológica, mas você vê empresas do setor alimentício, pequenas empresas, empresas da indústria, pequenas empresas. Então, isso mostra que o tema se tornou um pouco menos nichado, exatamente, é uma excelente definição. E aí, isso é bom porque também faz com que mais e mais empresas possam se tornar inovadoras. E de fato são soluções que vêm para melhorar a vida da população em geral, né? E se ela não tiver a compreensão disso também não adianta muito. É óbvio que o serviço mais bem feito, o serviço que tem uma eficiência maior, vai agradar ele, mas muitas vezes ele não sabe o que está por trás de tudo isso, né? É importante essa conscientização, né? Até para valorizar isso, né? Para valorizar. Até para poder reconhecer que, por exemplo, aquele bom atendimento, que é um atendimento inovador, ele não chegou ali de graça e do nada, né? Então, à medida em que a gente reconhece, a gente valoriza, a gente paga por isso de uma maneira mais satisfeita, né? Mais feliz, e isso mantém a roda girando, é um efeito positivo. E queria pedir para você dar uma palhinha do tema que você vai falar ali no palco principal daqui 2, 3 minutos já. A gente tem mais esse tempinho. O tema da palestra hoje é como a inovação pode ajudar a transformar a vida das pessoas, né? Nós estamos aqui num evento em que o principal público da palestra especificamente é o público de parques tecnológicos, e a minha intenção é trazer para o pessoal uma visão de como a gente pode fazer com que esses parques tecnológicos e as suas iniciativas possam se conectar de uma maneira mais direta, mais objetiva com as necessidades da população. Porque eu sempre digo isso, e você repetiu isso, na verdade eu vou repetir o que você falou, mas eu sempre digo isso, né? Inovação é fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você inova e isso muda de alguma maneira a vida das pessoas, você está fazendo uma inovação fantástica. Então, essa consciência é importante, além de entender algumas coisas do ponto de vista mais técnico. Como é que você mede isso, né? Como é que você avalia se a atuação de um parque tecnológico ou de um estado inovador está sendo eficiente? Então vai ser mais ou menos um misto dessas duas coisas, mas sempre muito focada na conscientização das pessoas, que são elas que fazem a diferença. Não é o parque tecnológico, não é as iniciativas públicas, elas são importantes, mas tudo depende essencialmente do ser humano. Ok, Alan, muito obrigado pela entrevista. Já a gente volta com mais uma para fechar o dia de entrevistas aqui no Pod da Tarobá, direto do FIO, Festival Internacional de Inovação de Londrina. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço, é um prazer. Valeu, obrigado.